Veja esse exemplo aqui, ó. O quarto número 111, ele tem um valor de taxa diferenciado. Então imagina que você tem um hotel lá, seu hotel tem 20 quartos, mas o número 111 é diferenciado. Ele tem, sei lá, mobílias diferentes, uma decoração diferente, tem uma varanda, tem, sei lá. E por algum motivo ele é diferenciado e tem um valor de taxa diferenciado também. Então essa identificação aqui também é um hard code. Ele, inclusive, essa identificação aqui, a gente pode até considerar que é um número mágico também, né? Como a gente diz. A gente fala que é um número mágico quando o número aparece do nada e parece que saiu da cartola, né? Você tirou do nada lá e apareceu. Ele é uma identificação de um quarto especial, aqui no caso do nosso sistema de hotelaria. Né? Ele tem uma característica especial e aí ele exige um valor de taxa de reserva especial também. Nesse caso aqui, eu acho que esse é o caso que mais aparece nas empresas. E como eu disse, foi o que gerou a nossa conversa lá. É uma identificação que a gente precisa tomar um certo cuidado, nem para ir pro mais espartano, ou seja, tudo tem que ser mega dinâmico, e não posso ter identificadores fixos no meu código, e também o zero dinamismo ali, né? Tem que ser tudo fixo porque isso aqui não vale a pena ter. Precisa haver um balanço, precisa ter uma análise. Nesse caso aqui, algumas coisas para você pensar. Se eu tiver falando sobre características de determinado objeto, muitas vezes é melhor colocar isso no banco de dados, porque está apoiado em características. E aí alguns objetos têm, outros objetos não têm. Então, se eu tenho uma taxa diferenciada aqui, ó, eu posso, de repente, colocar um campo chamado valor de taxa diferenciada. E todo mundo é 1, porque ele vai multiplicar aqui, né? E nesse aqui é 1.3. Eu posso também criar um indicador, né? O quarto tem valor de taxa diferenciada. É uma opção também. E aí, essa taxa você pode fazer ela vir do banco, pode ser fixa, se você achar também que deve, mas você pode colocar um if aqui, ó, if quarto tem taxa diferenciada, aí você aplica. Isso são situações diferentes. Outras situações, para você pensar aí, é quando determinada coisa, determinada identificação, né, muda as características do fluxo de negócio. Então, se eu falar aqui que para o quarto número 1, o roteiro de cálculo aqui ó, é diferente, ao invés de calcular o valor da estadia, eu preciso calcular outras coisas também, de repente já não é uma ideia tão ruim ter essa identificação. De novo, pode ser uma característica. Né? Quartos que têm roteiros de cálculo diferenciado. Você coloca um campo lá e resolve o seu problema? Às vezes sim. Às vezes esse cadastro ele demanda uma estrutura diferenciada. E às vezes não vale a pena. Estar desse jeito aqui talvez não seja a melhor das coisas que a gente pode fazer. Né? Você pode de repente colocar isso numa constante para evitar o código fixo aqui, né? E evitar o número mágico. De repente você pode colocar essa característica dentro do próprio quarto. Né? Quarto ponto é o quarto especial. E aí lá dentro da classe quarto, que é uma classe de negócio, você coloca esse identificador 111, e aí você não precisa colocar esse if igual a 111 em todo lugar, você passa só a perguntar se é especial, e aí elimina a necessidade de ficar colocando esse código 111 em todo lugar. Tem várias opções para você seguir. Tudo isso entra na sua análise de como você tem que fazer e como você acha que é melhor modelar. Sobre testes. Nessas condições aqui, é mais ou menos parecido com a situação aqui da quantidade de quartos. Eu até deixei já alguns testes prontos aqui, ó. Deveria calcular valor total estadia para quarto normal. E aí aqui ele faz o teste, tá vendo? Com o número do quarto, com o valor da diária e tal. E aqui o mesmo teste, só que com um valor total para quarto especial. Veja que esses dois testes, eles estão especificando palavras que provavelmente ou vieram da sua cabeça, porque se for o dev que fez, ou foram faladas pelas pessoas de negócio, pelo seu cliente. E aí
De novo, vou reforçar. Importante testar requisito e não código. Essa especificidade aqui, ó, para quarto especial, ela não diz que quem é especial é o quarto 111. Ela diz que existe uma condição de alguns quartos que são especiais. Então, nesse caso aqui, era melhor ter feito um campo na base de dados dizendo que o quarto é especial. Ou talvez, se for fixo, né, você usa o método aqui é especial, alguma coisa do tipo. Mas nesses casos aqui, é melhor você especificar o número que você usou lá. Deveria calcular para o quarto especial 111. Fica bem específico. Aqui você está denotando a intenção do teste. Não é qualquer quarto, é a identificação do quarto 111. Tudo bem se, para essa situação, para o seu contexto, o seu cliente ele fala que todos os quartos são normais, mas o quarto 111 é chamado de quarto especial. Aí eu acho que não tem problema. Mas você está usando palavras do seu cliente, não as suas. Se você usar as suas, aí fica complicado. Lembra lá do DDD e o Ubiquitous Language, a linguagem ubíqua. Usar as palavras que o seu cliente usa, porque daí fica mais fácil de entender. Se ele chama ele de especial e todos os outros são normais, tá tudo bem. Se ele não chama, é melhor especificar. Por que o quarto especial ele está passando com 111? Agora eu sei, porque o quarto especial é o número 111. Então, muito importante colocar a intenção nos seus testes. E aí veja como ele te mostra se o hardcode é ruim ou se ele é bom. Se eu estou só falando aqui que é o quarto especial, muito provável que o hardcode aqui, como a gente já viu, não é muito bom. Agora, se eu colocar aqui que ele é o quarto especial 111, talvez acho que tudo bem. Então, a intenção muda. E isso só reflete, só mostra, né, como o teste ele deve refletir as necessidades do negócio, não aquilo que você escreveu no fonte. Porque se ele reflete a necessidade do negócio, ele deixa claro aquilo que o negócio precisa. E aquilo que, principalmente, resolve os problemas do seu cliente. Parece que é só uma bobagem o nome do teste. Provavelmente você já pensou, mas veja como isso faz diferença. A intenção dos testes. A intenção começa no nome. A intenção não começa no código, ela começa no nome. O nome que você dá para as coisas gera muita intenção, denota muita intenção.